Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso momento diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto, e nós estamos mais uma vez reunidos para meditar o Evangelho do dia. O Evangelho que a Igreja nos convida a meditar hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Mas antes de você pegar a sua Bíblia, fazer a leitura junto conosco, nós vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos clamar a presença desse Santo Espírito, Ele que é quem nos ajuda, nos orienta, abre os nossos ouvidos, dá-nos o entendimento e dá-nos a graça de fazer com que essa palavra verdadeiramente se torne encarnada na nossa existência. Vamos à leitura do Evangelho? Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho de hoje, meus irmãos, ele nos coloca diante de uma explicação, de uma explanação de Jesus sobre duas realidades muito maravilhosas e assim muito intensas, que a gente poderia falar bastante sobre elas, que são o matrimônio e o celibato, né? Quando Jesus diz que alguns homens se fazem incapazes ao casamento por causa do reino de Deus, ele está falando de pessoas que decidiram-se ser celibatários, né? Ser celibatário é quando você opta, né, decide não casar-se, não unir-se a uma esposa, não constituir uma família para estar a serviço integralmente do reino de Deus. E, ao mesmo tempo, no Evangelho de hoje, né, Jesus fala das belezas do matrimônio. É muito bonito isso de que vai se tornar uma só carne, né? Quando a gente vê em outras palavras que um vai ser o suporte, que um vai amar ao outro, né? O homem vai amar a mulher como Deus ama a igreja, né? Como Jesus ama a igreja. Então, isso é muito forte a realidade do matrimônio, tem muitas belezas. É de fato uma missão. Como também a realidade do celibato, ela é muito assim pulsante, né? Muito potente. E quando a gente fala de matrimônio ou celibato, né, a gente está falando do estado de vida. Essa é uma definição importante dentro da nossa caminhada vocacional, que a gente vai pensando, né? Vai discernindo se você está no começo da caminhada, que você traga isso também para entender o que Deus quer de você. Quando Deus nos chama, né, Ele nos dá um estado de vida. E apenas se eu descobrir esse estado de vida e for fiel, vivê-lo fielmente, eu vou ser feliz, né? O estado de vida é o meio, é a forma que Deus faz com que eu viva o meu chamado, a minha vocação e eu seja feliz.
Então, se uma pessoa ela é vocacionada, né, ao matrimônio, a sua felicidade só vai ser plena quando ela conseguir constituir ali a sua família, viver fielmente, né, viver esse mistério e aí servir a Deus também por meio da sua casa e da sua família. E se for um celibatário, a mesma coisa. Por isso que é tão importante a gente entender ao que Deus nos chama e viver com fidelidade isso. Se você hoje já sabe, né, se você já fez um voto de celibato, se você já é casado, que você entenda que é por meio desse chamado que Deus quer fazer todo o resto da sua vocação, né? Assim, ele faz por meio do seu estado de vida. Então, assuma, viva, seja fiel, né? Dedique-se ao seu estado de vida, ao que Deus lhe chama, porque a partir dele, por meio dele, o Senhor vai realizar também a vocação, vai te fazer viver o carisma, vai te fazer ser igreja, ser fiel e ser santo, né? Chegar ao céu. Mas além de esse convite a rezar sobre o nosso estado de vida e a ser fiel a ele, eu queria convidar você para que a gente pensasse sobre um pequeno grande detalhe, que é quando os discípulos falam assim: ah, mas se essa é a situação do homem com a mulher, não vale a pena se casar, né? Como se os discípulos dissessem assim: ai, dá muito trabalho esse negócio de casar e não pode separar e tem que ser para sempre, né? Melhor não casar, né? E esse é um pensamento que às vezes a gente tem diante até mesmo da nossa vocação. Ah, eu não vou escolher, né? Eu não vou, não é nem escolher, porque a gente não escolhe, mas eu não vou aderir a esse estado de vida que Deus me chama, porque é muito difícil. Esse outro é muito difícil. Difícil, meus irmãos, é não fazer a vontade de Deus. Difícil é viver essa vida inteira e no final entender que nós não fizemos a vontade de Deus. Em tudo há desafios, mas não existe beleza maior do que fazer a vontade de Deus. E isso reverbera em nós com felicidade, com gratidão, com completude. Não aquela felicidade da calmaria, do bem-estar, mas uma felicidade de plenitude. Eu estou pleno, eu sou pleno, eu sou plena, eu sei que eu estou vivendo aqui a vontade de Deus, por mais que seja difícil, por mais que tenha seus perrengues, por mais que tenha seus dias mais difíceis, por mais que tenha sim muitos desafios. Qualquer pessoa casada que você conversar, mas converse com alguém casado, né, que entende sim o sentido do matrimônio. E qualquer pessoa celibatária que você conversar, ela pode dizer sim, o meu chamado tem muitos desafios, mas o meu chamado tem muita beleza. E às vezes a gente faz como os discípulos, a gente já pensa, esse negócio aí, não, então nem vale a pena, né? Vale a pena ser de Deus, vale a pena viver a nossa vocação. Por isso não existe essa postura boba, infantil, como as dos discípulos, de dizer, então nem vale a pena. Se o Senhor te chama, tudo vale a pena. E esses desafios, eles vão ser superados sim com a ajuda de nosso Senhor. Mas eu queria te fazer um convite, além do estado de vida, a gente pensar sobre essa nossa postura diante de algumas coisas. Muitas vezes o nosso discernimento sobre determinada coisa ou outra é, dá muito trabalho, não vale a pena, vai ser muito difícil, eu não consigo. Pare com isso, a partir de agora. Pergunte ao Senhor o que Ele quer de você. E se o que Ele quer é isso, viva. Talvez você se pergunte, não, fazer comunhão de bens, doar 10% é muito difícil, não vai dar certo. Comece vivendo e você verá os frutos. Talvez você pense, fazer a evangelização, ser feliz, divulgar, conseguir cadastro, fazer café, isso é muito difícil, nem vale a pena tentar. Comece, faça, viva, o Senhor, o Espírito Santo vão te ajudar. Talvez você pense que ser fiel, ter uma caminhada, viver a castidade, ser sincero, ter vida de oração.
tentar ali viver a missa diária, o texto diário. Talvez você já nem vale nem a pena tentar, é muito difícil. Difícil é você continuar todos os dias achando que é difícil e de repente perder a sua vida, perder a sua vocação, perder o chamado de Deus para a sua vida. Que a gente não seja infantil como os discípulos, mas que a gente saiba que muito custa aquilo que muito vale. E a nossa vocação é o nosso céu. E o nosso céu vale muito. Por isso que ele custa. Custa a vida. Mas é uma vida de felicidade quando a gente abraça a vontade de Deus. Que Ele nos ajude a encontrar a sua vontade nas pequenas e nas grandes coisas da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau!